Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Eu tive um dia muito duro hoje, muito cheio, muito carregado, e pode ser que eu esteja um pouco confuso nos comentários. Nossa Senhora de Fátima, que o Padre Pio tinha uma devoção impressionante, né? Uma devoção tão grande que tem aquele fato de que a imagem de Nossa Senhora de Fátima não estava previsto ir a São Giovanni Rotondo e foi para poder estar com o Padre Pio. E o Padre Pio ali, nessa visita, se curou de uma doença tremenda, que ele estava muito mal. Bom, há uma discordância a respeito de alguns autores sobre se estava previsto, não estava previsto, mas não interessa. Isso é secundário. O título desse vídeo que eu estou fazendo aqui pode parecer um pouco pretensioso, né? A gente está falando a respeito do o Padre Pio como o quarto pastorinho de Fátima, né? Eu achei essa imagem do quarto pastorinho de Fátima, porque nós vamos ver que o Padre Pio cumpriu tudo aquilo que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos de Fátima. Eu não vou aqui nesse vídeo repetir, falar a respeito da mensagem de Fátima, todas as aparições, etc. Mas eu quero abordar a questão de Nossa Senhora de Fátima pelo lado do Padre Pio, né? Então, vocês vão ver que, de fato, o Padre Pio cumpriu tudo que Nossa Senhora pediu. É uma coisa impressionante. Bom, Nossa Senhora de Fátima, a primeira aparição dela se deu no dia 13 de maio de 1917. O anjo de Portugal já tinha aparecido para os pastorinhos, mas oficialmente as aparições de Nossa Senhora de Fátima começam no dia 13 de maio. E eu vou ler aqui alguns trechos da aparição de Nossa Senhora de Fátima e vou fazer a relação com o Padre Pio. E vocês vão ver que a gente pode chamar o Padre Pio do quarto pastorinho de Fátima, embora ele não estivesse em Fátima, como nós vamos ver aqui. Bom, uma das coisas que Nossa Senhora de Fátima disse quando ela apareceu aos três pastorinhos, né, ela disse: "Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos." Olha que interessante. Todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos. Lembra que o Padre Pio sempre dizia que o melhor sofrimento não é aquele que a gente procura, mas é aceitar aqueles que Deus nos manda, né? Isso é uma coisa nova, bonita e altamente profunda, porque Deus nos manda sofrimentos todos os dias, né? E se nós não lembrarmos de oferecer, nós perdemos essa oportunidade maravilhosa de oferecer sacrifício a Nossa Senhora, oferecer sacrifício a Deus. Então, quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. 1917. As crianças responderam: "Sim, queremos." Nossa Senhora disse: "E depois tendes muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto." Foi ao pronunciar essas últimas palavras, a graça de Deus, etc., que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos. Isso é tirado das Memórias da Irmã Lúcia. Aqui está, Edições Loyola, página 202. Os que quiserem ter, é só comprar nas Edições Loyola as Memórias da Irmã Lúcia. Então ela continua dizendo: "Foi ao pronunciar essas últimas palavras que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa
como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Quer dizer, olha só o que era a força dessa luz que Nossa Senhora lançava sobre os pastorinhos, que eles acabavam vendo a si mesmos melhor do que quando eles se olhavam no espelho. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Estava em plena guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, Nossa Senhora aparece em Portugal, no dia 13 de maio de 1917, um ano antes do Padre Pio receber os santos estigmas. É importante notar alguns pontos cruciais da mensagem de Fátima, então, com o Padre Pio. Eu tomei notas aqui, eu estou lendo porque é um assunto que eu não quis ficar improvisando, não quis fazer uma coisa bem feita para todos vocês poderem relacionar a mensagem de Fátima com a prática do Padre Pio, que ele cumpriu tudo isso que Nossa Senhora pediu aos 3 pastorinhos. A Virgem Santíssima insiste sobre oração, sacrifício e recitação do terço diário. Nas 6 aparições, Nossa Senhora pediu a recitação do terço. Esses não eram apenas o caminho para que o mundo encontrasse a paz de Deus, mas que o homem tivesse um caminho seguro para o céu. Então, para a remissão dos pecadores, para a mudança, para a conversão e tudo mais. Nossa Senhora pediu isso. Vejamos então como o Padre Pio seguiu esses conselhos. O Padre Pio conseguiu esses conselhos à risca, né? Oração. A vida de oração do Padre Pio era de alto grau, não só porque era religioso, mas por ter abdicado de todas as coisas para amar e viver somente para Deus, tendo como sustento a oração. Quantas e quantas vezes nós vimos ele falar, né? Eu sou um padre, um frade que reza, né? Nós vimos outro dia que até nos momentos livres que ele tinha, ele ia rezar, né? Continuamente. Não só a privação, então ele diz, ele abdicou de todas as coisas, né? Não só a privação daquilo que era lícito, do que era ilícito, né? Mas até daquilo que era lícito. Quer dizer, o Padre Pio tem coisas que são lícitas. A gente pode ir num bom restaurante comer, a gente pode fazer um belo de um passeio, etc. O Padre Pio abdicou de tudo. Nada disso era pecado se ele fizesse, mas ele abdicou de tudo. Submetendo sua vontade inteira e completa a Deus para fazer aquilo que ele quisesse. Então, Nossa Senhora fala lá para os pastorinhos aceitarem o sacrifício que Deus mandava. O Padre Pio praticava isso, fazer tudo aquilo que Deus quisesse dele. Santa Teresinha também dizia isso: se Deus quer, eu quero, né? Graças ao seu desprendimento, conseguiu chegar até os pontos mais altos da meditação, aquele estágio da vida espiritual no qual a alma não cessa de rezar, pois tem diante de si sempre a Deus, e a esse estado nós chamamos de via unitiva. Quer dizer, ele tinha se unido de tal forma a Deus que para ele o único prazer, digamos assim, a única satisfação era rezar continuamente, ter uma vida de oração. Tudo que o Padre Pio fazia era oração, né? Até quando ele conversava com os filhos espirituais de uma forma assim, mais tranquila, mais despreocupada, etc., ele estava fazendo bem para os filhos espirituais, ele estava ensinando a eles, ele estava formando a eles. Isso era uma oração, né? Quando nós fazemos o nosso vídeo, é uma oração, e eu peço a Deus que aceite isso como oração, porque nós fazemos esse vídeo
para que cada um de vocês que estejam assistindo o vídeo possam meditar nessas coisas, possam meditar na importância da oração na nossa vida. Nossa Senhora também pediu sacrifício para os pastorinhos. Então, os pastorinhos entenderam, né? Eu ia dizer um outro comentário a respeito do Padre Pio, que dizia que assim como o ar é vital para a nossa existência, assim era a oração para o Padre Pio. Sacrifício. Os pastorinhos entenderam desde sempre que só é possível amar a Deus se não nos deixarmos seduzir pelas coisas do mundo. Padre Pio, muitas vezes chamado de São João Maria Vianney, do século XX, era o cura d'Ars, nós já comentamos sobre isso, fazia muitas penitências e mortificações heróicas. Só para ilustrar um caso de seu tempo de noviciado, que foi uma visita, no tempo de noviciado, que ele fez à mãe dele. O Padre Pio mal lhe respondia e nem a olhava nos olhos, mas apenas para o chão, e o mesmo se repete quando seu pai vai visitá-lo pouco tempo depois. Vocês vão falar que coisa radical, que impressionante. Não olhava para a mãe, não olhava para o pai. Mas por que isso? Nós vamos ver aqui. Não era uma falta de amor do Padre Pio pelos pais, né? Mas as regras da vida capuchinha eram muito severas e visavam o máximo desprendimento dos aspirantes para a perfeição da vida religiosa. O máximo de desprendimento. Ele era de uma outra vida. A vida passada tinha acabado, né? E isso era recomendado na regra dos capuchinhos. Só dessa forma era possível desprender-se de tudo para amar a Deus. Tudo parece muito rígido e cruel para consigo mesmo, mas Nossa Senhora lembra a Lúcia que, então aqui volto a mensagem de Fátima, não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. O Imaculado Coração de Maria é o caminho que nos conduzirá a Deus. É o nosso refúgio, né? Essa promessa estende-se a todos que nela buscam auxílio e proteção. A questão do terço, que Nossa Senhora pediu nas 6 aparições, o terço, que se rezasse o terço, né? Era a oração preferida de Nossa Senhora. Também foi a oração preferida do Padre Pio. Olha só, é impressionante. Em Jó tem uma passagem que diz: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? É por isso que nós temos que rezar. A nossa vida nessa terra é uma luta constante, né? Uma luta contra os problemas normais da vida, os problemas materiais, mas uma luta constante contra o demônio, que quer nos impedir de seguir o Padre Pio. Bom, Padre Pio, então, a questão do terço, nunca deixava de rezar o terço, chegando a números impressionantes, como o que nós citamos outro dia, de rezar 34 terços num único dia. Esse foi o dia que o superior dele obrigou ele a dizer, né? Padre Pio, quantos terços o senhor rezou hoje? Ele falou 34, porque ele era obrigado a dizer, obediência. Mas talvez ele tenha ultrapassado esse número várias vezes, né? Eu não sei em que hora que o padre perguntou. Se o padre perguntou isso às 6 da tarde, provavelmente até a noite ele rezou muitos outros. Isso, então o Padre Pio seguia esse conselho de Nossa Senhora de Fátima, né? Isso só era possível porque ele não pensava em acumular coisas para si, mas pedia graças para perseverar na fé, vencer o inimigo maligno e levar as almas para Deus. Padre Pio não pensava noutra coisa, né? Além do terço, ele rezava também a coroinha do Sagrado Coração de Jesus, etc., por todas as pessoas que pediam orações. Era uma coisa impressionante. Bom, foi, portanto, implorar o auxílio do céu pelo Santo Terço que Padre Pio pôde fazer uma de suas promessas mais famosas que ele fez
aos seus filhos espirituais. Ele disse aos filhos espirituais: eu ficarei na porta do paraíso até que o último entre. Essa é uma promessa muito séria, né? Bom, isso faz com que a gente considere várias coisas. A primeira coisa é quantos de nós cumprimos esses pedidos de Nossa Senhora de Fátima, esses apelos de Nossa Senhora de Fátima, para que o mundo tenha paz, para que acabem as guerras, para que as almas se convertam, etc. Quantos? Eu não sei qual é a população do mundo, mas eu acho que são muito poucos os que fazem isso, né? Os pastorinhos fizeram, o Padre Pio fazia. É por isso que eu ousei chamar o Padre Pio do quarto pastorinho de Fátima, né? Dado esse mandamento de Nossa Senhora que ele seguiu à risca, né? Bom, e eu gostaria muito que vocês não deixassem de compartilhar esse vídeo, né? E sabendo que aqueles que compartilham, evidentemente, compartilham o vídeo e dão o seu like, e também aqueles que se inscrevem no nosso canal, eles terão seus nomes inscritos na missa da próxima quinta-feira e terão também todos os seus pedidos registrados nessa missa. Então é uma coisa muito boa a gente pedir. Então peçam, uma das coisas que eu recomendo que vocês peçam é isso, que eu seja como o Padre Pio, que eu seja o quinto pastorinho de Fátima, ou que nós tenhamos muitos pastorinhos de Fátima cumprindo o que Nossa Senhora pediu para aqueles 3 pastorinhos. Gostaria de convidá-los, como sempre, a olharem aqui na descrição do nosso canal, onde tem um link para aqueles que querem ser um filho protegido do Padre Pio, aqueles que querem ajudar a nossa obra, para que a nossa obra cresça, que o Padre Pio cresça, para que a devoção dele cresça. Desculpe eu insistir tanto nisso, mas é fundamental. As nossas necessidades não são pequenas, principalmente para realizar projetos audaciosos que temos, como aquele de entronizar o Padre Pio no máximo de casas possível, né? E eu os deixo agora com a Ave Maria que nós rezamos por todos os membros, todos os que estão inscritos no canal Regina Fidei, né? E fiquem também com a bênção do Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.